Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje sexta-feira, dia 24 de janeiro, segunda semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos apresenta a memória do grande Bispo São Francisco de Sales. E eu quero te convidar, com São Francisco, a meditar essa palavra e a invocar entre nós a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra? Ela está em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus hoje, nesse evangelho, depois de atender toda aquela grande multidão que se reuniu ao redor dele, Jesus ele vai para o monte orar. Mas indo para o monte orar, Jesus chama algumas pessoas consigo. Ele escolhe entre todos aqueles que estavam ao seu redor 12 para subirem ao monte com ele, para lá estarem em oração e receberem o Espírito. Os 12 que Jesus escolhe fazem referência às 12 tribos de Israel. Portanto, eu posso dizer que Jesus inaugura com essa escolha o novo Israel, ou seja, o novo povo de Deus. Estes 12 serão os pastores deste povo, serão os guias, serão aqueles que manterão viva no coração e na alma dos irmãos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que Jesus fez essa escolha, se haviam tantos ao seu redor? Primeiramente, nós temos que notar que Jesus rezou. A oração é um meio seguro para orientar as nossas escolhas. Se você tem uma empresa, um trabalho, se você tem a sua família, se você tem uma decisão a ser tomada, coloque tudo isso em oração. Tome as decisões que você precisa tomar, seja na vida espiritual, afetiva ou profissional, em oração. Foi em oração que Jesus foi capaz de olhar nos olhos de cada um daqueles e entender quem seria capaz de dar a vida por ele. E entender, inclusive, quem o trairia. Aquele a quem Jesus deu chances, deu oportunidades, mas que se deixou seduzir pelas riquezas do mundo. Mas foi em oração. Qualquer escolha, qualquer decisão que nós precisemos tomar, quando tomadas ou escolhidas em oração, são certeiras. Porque é o Espírito de Deus a nos orientar, a nos guiar, a nos impulsionar no caminho adiante. Eu e você precisamos disso. Precisamos de oração. A oração é o modo mais seguro de conhecer a Deus. Ou seja, de criar intimidade com Ele, de estar atento aos seus sinais, de compreender a sua palavra, de ter diante dos olhos o seu caminho. Sem oração, nós nos perdemos e nos tornamos inúteis no processo de evangelização, na expansão do reino. Aqueles 12 receberam de Jesus não só essa bênção de serem seus discípulos, de começarem a se formar na sua escola, mas receberam o poder de expulsar demônios, de curar doentes, de perdoar pecados. O Senhor prometeu a eles: vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E fizeram. Basta que nós leiamos a vida de todos eles. Basta que depois deles nós vejamos toda a história da igreja. Os milagres estão aí. As curas, as multiplicações.
Por quê? Porque se colocaram à disposição. Eu e você, hoje, nesse momento, estamos à disposição do Senhor? Se Ele nos chamar, vem e segue-me, nós iremos, deixaremos tudo para fazer a vontade do Pai? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.